Muito bom dia, agronegócio, segunda-feira, 27 de maio de 2024, 8 horas 15 minutos pelo horário oficial de Brasília. Cedo, chove muito aqui no interior de São Paulo, aqui em Valinhos, e temos ali uma chegada de semana com muita chuva, não só para o estado paulista, mas para todo o Brasil. Vamos falar sobre isso entre os nossos destaques desta segunda-feira. Você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, e também pela Rádio Agro Hoje e pela TV Clima Tempo. Então sejam todos bem-vindos. Está começando a nossa abertura de mercado, que vai tratar dessa questão do clima aqui no Brasil. Vamos falar da questão climática também nos Estados Unidos da América, porque começa a preocupar o clima para a safra 2024-25. Vamos continuar tratando das questões do Rio Grande do Sul, que terá na sua agropecuária um plano de emergência para tratar ali da sua reconstrução, né, com uma parceria entre algumas empresas, algumas entidades como a Embrapa e a Emater. Já vamos detalhar esse quadro e vamos continuar a tratar do mercado do arroz, porque o ministro do Uruguai rebateu a fala do ministro da Agricultura do Brasil, Sr. Carlos Fávaro. Já também mais detalhes sobre este assunto. A semana está só começando e aqui no Bom Dia Agronegócio você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, primeira coisa, e o primeiro recado desta segunda-feira. Hoje é feriado nos Estados Unidos, é feriado do Memorial Day e por isso as bolsas de Chicago e Nova York não operam nesta segunda-feira. Para a Bolsa de Chicago, os negócios serão retomados na noite de hoje, às 21 horas, horário de Brasília, e a Bolsa de Nova York retoma os seus trabalhos a partir de amanhã. O Memorial Day é aquele feriado, né, onde os americanos celebram, né, um dia em memória aos homens e mulheres das Forças Armadas americanas que perderam suas vidas em combate, né, em algum combate ali da história dos Estados Unidos. Então, hoje, feriado do Memorial Day nos Estados Unidos, bolsas sem operar, mercado trabalha ali sem a sua referência das bolsas. Por isso, eu os informo que o que observamos na nossa página inicial, portanto, são preços referentes ao fechamento da última sexta-feira, certo? Isso vale para soja, milho, trigo, vale para café, açúcar, suco de laranja, algodão, todas as commodities, então, apresentadas aqui, elas trabalharam, então, até a sexta-feira. Para relembrarmos, a soja, o milho e o trigo fecharam em campo positivo, a soja liderou as altas, $12,49 é o último vencimento do contrato julho, 0,9% de ganho na última sexta-feira. O milho, $4,65 com 0,2% de alta, o trigo 0,8% de ganho para $7,03 por bushel. Na Bolsa de Nova York, o café fechou com alta de 1,2% para $2,18 mais 33 por libra peso, o açúcar 18 cents mais 45 subindo 1,04%, o algodão 80 cents mais 46 por libra peso, uma alta de 1,5%, o petróleo WTI fechou com 0,6% de alta e o ouro com 0,5% de ganho. Lembrando também que, portanto, diante disso, o dólar hoje opera sem a referência norte-americana. O mercado opera normalmente aqui no Brasil a partir das 9 horas da manhã, mas sem a referência, portanto, dos Estados Unidos. Na Bolsa de Dalian, mercado futuro, na China, nós temos fechamento negativo para o farelo, nós temos o óleo em campo negativo também, e o milho com fechamento também em campo negativo. Então, temos ali uma eu vou até pedir, acho que eu tô recebendo aqui meu retorno, vou pedir para nossa... Agora sim, agora não me ouço mais. Bom, então nós temos esse quadro para Bolsa de Dalian, commodities agrícolas em queda. Então, temos poucas referências hoje, a Bolsa de Dalian também operando sem a referência do pregão noturno de Chicago. Então, tímidas baixas apenas para farelo, óleo e milho. São 8 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. Checamos os preços de fechamento da última sexta-feira. Os negócios aqui no Brasil serão retomados às 9 horas, horário de Brasília. Agora, dados os preços, vamos ver o que é manchete nesta segunda-feira. Vamos às nossas notícias da manhã.
Bom, vamos começar então falando da questão climática, porque há uma preocupação bastante séria com um novo ciclone extratropical que está trazendo chuvas e ventos fortes para o Brasil, em especial para o Rio Grande do Sul. A informação dá conta de que um ciclone extratropical que se forma na costa sul do país vai desencadear mais chuvas, vento forte e ressaca do mar em todo o país, mas em especial no Rio Grande do Sul, local que sofre com as enchentes recentes. Porém, o índice de água deverá diminuir consideravelmente no meio da semana de maio e começo de junho, de acordo com a consultoria de meteorologia Metsul, o que pode favorecer os resgates e planejamentos no estado gaúcho. O copo meio cheio, em algum momento a gente vai ter que ver, né? Bom, essas informações dão conta ainda de que esse tipo de sistema, segundo a Metsul, costuma impulsionar ar seco para o estado gaúcho quando começa a se afastar. Com isso, passada a instabilidade deste início de semana, não deve ocasionar novas enchentes de rios nos locais já castigados. O efeito da passagem do ciclone vai garantir vários dias seguidos sem chuva volumosa ou com sol e nuvens, proporcionando a baixa dos níveis de vários rios. A evolução do ciclone pressionará para uma instabilidade maior na segunda-feira. Hoje, na terça-feira, deve se limitar mais ao sul gaúcho e depois perder a força pluviométrica. Vamos acompanhar um mapa da Metsul? Vocês vão acompanhar aí na tela de vocês. Para quem nos ouve pela rádio Agro hoje e só nos ouve sem a imagem, ciclone extratropical ocasionará chuvas em todo o país. Este é um mapa da Metsul que mostra a intensidade dessas chuvas. Ainda o estado gaúcho, em especial a metade norte e leste do estado, recebendo um volume considerável de chuvas, os estados todos da região sul também sofrendo, além, claro, de um pedacinho ali da região sudeste. Então temos essa condição, né, ainda de um tempo bastante adverso para os gaúchos. Esse mapa mostra que os volumes de chuvas que deverão chegar a estas regiões em especial têm essa condição e precisam, portanto, de monitoramento. Na sequência dessas informações da Metsul, há ainda as informações de que o ciclone que trará chuva neste começo de semana vai, na sequência, proporcionar dias de tempos mais firmes, já que eles começam ou costumam impulsionar ar seco a partir do oeste, quando começam a se afastar, ou seja, trazem ar mais seco para o estado depois. Embora altamente contra-intuitivo, o ciclone será uma má notícia para os gaúchos no seu começo por trazer mais chuva, mas muito positivo na sequência. O INMET alerta para perigo potencial de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora e ventos de até 100 quilômetros por hora em toda a região sul. A região de maior alerta é ao sul da cidade gaúcha de Pelotas, com risco de corte de energia elétrica mais uma vez, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. No Brasil, a primeira frente fria do ano derrubou as temperaturas neste final de semana com a chegada de uma massa de ar frio de origem polar. O frio deve continuar na próxima semana e as regiões sul, sudeste e norte, sobretudo, têm alertas de perigo. Para concluir o boletim da Metsul para a região sul do Brasil, o ciclone vai trazer chuva para os 13 estados do sul, mas felizmente não se projeta precipitação excessiva sobre as bacias dos rios que enfrentaram cheia, assim a chuva que virá com o sistema não causará um repique significativo de cheias nos rios que cortam os vales no Jacuí e, por efeito, no Guaíba, fecha aspas para a Metsul. Portanto, alerta máximo para sul, sudeste e parte ali do norte. O extremo norte do Brasil também deverá receber bastante chuva, mas claro que os nossos olhos estão todos voltados a essa água que continua a cair sobre o estado gaúcho. Estamos monitorando, estamos de olho. Continuem mandando os seus relatos. É muito importante que nós possamos receber a sua perspectiva. Está no Rio Grande do Sul? Está passando por essa situação? Faça um relato, principalmente você, produtor rural, que está ali se reconstruindo neste momento. Mais do que isso, você que está em outros estados e o clima também está te afetando, mande para nós o seu relato. É muito simples. Mande para nós no 19
997670241, o seu relato, a nossa equipe vai te acolher ali pelo WhatsApp. Mande o seu relato com nome, sobrenome, cidade e estado para a gente poder lhe dar o crédito devido, ok? 8 horas e 25 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ainda falando da questão climática, nós vamos agora para os Estados Unidos, onde por lá as condições começam a chamar um pouco mais de atenção para a safra 2024-25 dos americanos. Os mapas atualizados mostram que não só o excesso de chuvas traz um pouco de preocupação, mas também o frio. Chegou a nevar em alguns estados ali do Corn Belt neste final de semana, o que traz bastante preocupação. O clima deve continuar nesses próximos dias bastante chuvoso e frio em boa parte do meio oeste dos Estados Unidos e também no norte. Aí atenção às planícies, principalmente onde se cultiva trigo. Lá nos Estados americanos. Até o dia 10 de junho, segundo as informações apuradas pela Agriinvest Commodities, as temperaturas continuarão abaixo do normal, com mínimas abaixo dos 8 graus Celsius. Como isso vai afetar o desenvolvimento do milho e da soja, são as perguntas que o mercado vai se fazer a partir deste momento. O plantio está levemente atrasado nos chamados I-States, ou seja, Iowa, Illinois e Indiana, que são os 3 maiores estados produtores de grãos dos Estados Unidos, e condições iniciais que não são as ideais para o desenvolvimento da safra. O plantio até este momento vem se desenvolvendo bem, de forma satisfatória, num ritmo adequado, alinhado à média dos últimos anos. Enquanto eu vou trazendo aqui mais informações, nós vamos acompanhar um mapa que mostra essa intensidade das chuvas aí previstas para de hoje, 27 de maio, até o dia 10 de junho de 2024 nos Estados Unidos. Então, vocês acompanham esta imagem. Mais uma vez, você que nos ouve pela rádio Agro hoje, o mapa que se observa são volumes intensos de chuvas previstos para os próximos 10 dias nos Estados Unidos até o dia 10 de junho, podendo trazer alguma complicação para a safra. Os analistas da Agriinvest Commodities, em especial Eduardo Vanin, nos informa que, por enquanto, as condições das lavouras começarão a ser divulgadas, o que nos dará, e também ao mercado, uma ideia de como o milho está enfrentando essas condições principalmente, uma vez que o milho é plantado um pouco mais cedo e, portanto, as lavouras já estão um pouco mais adiantadas. Por hora, a volatilidade implícita das opções do milho em Chicago nos diz que a preocupação é mínima. A volatilidade implícita é uma medida importante de como o mercado de opções enxerga o risco de alta. O mercado de opções nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, ele tem um peso muito preponderante no caminhar dos preços. E essa volatilidade implícita que ele carrega, ela é determinante para o entendimento do caminhar dos mercados, para a direção que os mercados vão adotar. Bom, nessa época a volatilidade sobe devido ao risco de redução de área e ou quebra de safra, por conta das definições ali do desenvolvimento das lavouras. Esse ano a volatilidade implícita está acomodada na casa de 24%, segundo Eduardo Vanin, contra picos de 45% nos últimos 2 anos, picos batidos em meados de junho. O fluxo de exportações de milho, somando a Argentina, Brasil, Estados Unidos e Ucrânia, de janeiro a abril, totalizou 52 milhões de toneladas, 7 milhões a mais do que no ano passado. O Brasil caiu bastante, mas todos os demais cresceram. Na soma de 12 meses até abril, o fluxo das maiores origens chegou novamente acima dos 160 milhões de toneladas, o que não acontecia desde janeiro de 2023. E isso mostra, por que isso ajuda, né, a equilibrar ali essa volatilidade, porque apesar dessa preocupação toda com o clima, como é que vai ser, e até este momento, esta preocupação ser mínima em função de, até agora, a safra americana estar correndo bem, nós temos de outro lado, essa demanda que está bastante concentrada ainda ali em outras regiões que não os Estados Unidos, como por exemplo, que não o Brasil, como por exemplo os Estados Unidos. O milho brasileiro tende a ficar um pouco mais competitivo no segundo semestre, como sempre acontece, com a chegada da nossa segunda safra, que é a maior safra e, portanto, é o nosso milho mais competitivo. Então,
há esta busca por um equilíbrio. O farmer selling na Argentina diminuiu um pouquinho nas últimas semanas, mas parece que deve retomar o fôlego, e a Ucrânia também mantém-se ali no radar do mercado. Então há esse monitoramento também bastante constante dessa comercialização nas principais origens produtoras para que possamos entender essa condição. Para a soja, como eu falei, como a soja é plantada um pouquinho depois do milho, há essa também tentativa do mercado de equilibrar as informações, mas ao contrário do milho, aí a demanda ainda está concentrada aqui no Brasil, né? A soja brasileira ainda é a mais buscada e é ainda a mais competitiva no mercado. Vejamos como é que os negócios retomam hoje às 21 horas, horário de Brasília, os seus negócios em Chicago. 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. Na sequência das nossas notícias, nós falamos agora sobre a cadeia de sementes. Na última sexta-feira, vocês acompanharam, o Bom Dia Agronegócio aconteceu direto do EnSoja 2024. O Encontro Nacional dos Sementeiros de Soja aconteceu em Foz do Iguaçu, no Paraná, onde todo o setor sementeiro esteve reunido ao lado de grandes nomes do agronegócio brasileiro, analistas, consultores de mercado, especialistas em sementes, pesquisadores, geneticistas e, claro, que a questão financeira foi tratada de forma bastante evidente e muito constante diante de todos os desafios que foram impostos para a safra 2023-24 e os que já serão sabidos, né, para a safra 2024-25. Então, nós tivemos ali algumas divergências de análises, no entanto, análises que são complementares, né? O consultor de mercado e CEO da Agroconsult, o senhor André Pessoa, afirmou que a área com soja, né, a área cultivada com soja no Brasil, não deverá crescer pela primeira vez no Brasil desde 2006, então em quase 20 anos, o que é bastante significativo, o que mostra que os custos de produção diante dos preços, ou principalmente das margens, que estão neste momento mais ajustadas para os sojicultores, os leva a promover ali um certo equilíbrio, um certo balanço na sua atividade, ao conter um pouco a sua área de avanço. Já quando a gente olha para uma análise, por exemplo, do Anderson Galvão, que é diretor da Celeris Consultoria, ele já traz uma outra perspectiva, mostrando que pode haver pelo menos uma estabilidade ou um tímido crescimento de área, porque há ainda uma demanda considerável pela nossa soja, enfim. Então, o setor de sementes é um termômetro fundamental para entendermos como será esta safra 2024-25, e foram essas as informações que nós viemos trazendo ao longo de toda a sexta-feira, direto do EnSoja 2024, e que continuam a chegar nesta semana. A cobertura completa você acompanha aqui no Notícias Agrícolas, está disponível para você a nossa cobertura ali no nosso menu Eventos. Clique lá, clique no EnSoja, tem todas as entrevistas concentradas ali. Mais do que isso, o Anderson Galvão, durante a sua apresentação, o diretor da Celeris Consultoria, ele nos apontou, né, perdão, não foi o Anderson Galvão, foi o Lars Schoppinger, que é CEO da Blink Consultoria, né, Blink Inteligência Aplicada, apontando que a cadeia de sementes na safra 2023-24, ela promoveu uma movimentação de 33,6 bilhões de reais, né, o que traz ali um faturamento importante e que mostra, né, que há uma importância grande deste setor, como eu falei, como um termômetro importante do agronegócio brasileiro, um termômetro importante para entendermos o que está previsto para a sojicultura brasileira, para a cadeia de uma forma geral, e um número bastante importante é que a produção de sementes certificadas no Brasil, ela gera mais de 10 mil empregos e atualmente o país conta com 369 produtores de semente de soja certificadas. Os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná juntos chegam ao patamar de 30% do mercado, seguidos por Goiás, 10% do mercado, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, com ali também
vindo na sequência. Estes 6 estados, portanto, respondem por 80% da produção brasileira de sementes de soja. Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e o Paraná. Então, temos aí 80% desse mercado em boas condições. E lembrando, na questão do Rio Grande do Sul, claro que isso mexe um pouquinho com a oferta de sementes para a soja 2024-25, todavia, sem trazer grande prejuízo, sem trazer grande preocupação. Agora, claro, a antecipação na compra dos seus, né, a antecipação na compra dos seus lotes de semente vai lhe garantir, claro, resultados melhores. 8h35 pelo horário oficial de Brasília, e hoje é segunda-feira, dia de conferirmos quais são as orientações do Dr. Leandro Marmo, que é CEO do escritório João Domingos Advogados Associados, no quadro No Campo da Lei, e hoje o Dr. Leandro chama atenção para as questões da alienação fiduciária. Acompanhe. Alienação fiduciária de bem imóvel. É algo bom ou é algo ruim? Você deve temê-la ou você deve desejá-la? Depende de qual lado da moeda você estará. Se você for obter um crédito junto a uma instituição financeira e lhe for solicitada essa forma de garantia, você deve temê-la, deve ter muito cuidado. Isso porque se você não fizer o pagamento dentro de 3 a 6 meses, o banco facilmente poderá tomar o imóvel de você e sem passar pelo Poder Judiciário. Como que é o procedimento? Ele vai até o cartório de imóveis, pede para te intimar para pagar o que você está devendo em 15 dias. Intimado, você não pagou. Ele já pede a expedição do ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, paga e já consegue consolidar, transferir esse imóvel para o nome dele. E aí a lei fala que ele vai ter que fazer 2 leilões. No primeiro leilão, o preço mínimo é o valor que o imóvel está estabelecido no contrato. Geralmente ninguém arremata nesse preço. O problema está no segundo leilão em diante. O preço mínimo é o valor da dívida. Imaginemos que o imóvel valha 10 milhões de reais e a dívida é 6 milhões de reais. Ele poderá ser vendido por apenas 6 milhões de reais naquele leilão. E, se for arrematado por um preço tão baixo, você ficará com todo esse prejuízo. Ah, Leandro, mas e se ninguém arrematar sequer pelo preço mínimo de 6 milhões de reais, que é o valor da dívida naquele momento? A lei diz que o imóvel ficará definitivamente para o credor como pagamento. E ainda que o imóvel valha mais do que a dívida, ele não terá o dever de te entregar nenhum centavo de reparação pelo aquilo dali. Ou seja, o risco de ter um prejuízo muito expressivo é muito grande. No caso do produtor rural, eu costumo dizer que não vai dar nem tempo dele chegar na safrinha ou na próxima safra para ele tentar se reestruturar e evitar a perda daquele bem. Já a perspectiva boa, nossa, mas falou tanta coisa ruim da alienação fiduciária, o que pode ter de bom nela? É o que eu disse, depende do lado da moeda. Se for você o credor, imaginemos que você, produtor rural, vai vender uma fazenda parcelada. É obrigatório que você constitua a alienação fiduciária em garantia. Quantas histórias você já deve ter ouvido falar de pessoas que venderam uma fazenda parcelada, já entregaram de imediato a posse para o comprador e daí deu no segundo ano em diante, por alguma razão, uma quebra de safra ou uma má fé do comprador, ele não fez o pagamento e nem sair do imóvel. Dali, o vendedor da fazenda tem que contratar um advogado, tem que pagar altas custas judiciais e entra numa briga de 5, 10, 15 anos, às vezes vai até morrer e não consegue pegar a terra de volta, nem receber seu dinheiro. Se ele tivesse constituído uma alienação fiduciária, a história seria totalmente diferente. Diante de eventual inadimplência, ele vai lá no cartório e faz todo esse procedimento que eu falei. Intima fazer o pagamento em 15 dias, não fez. Dentro de 3 a 6 meses, é perfeitamente factível que você consiga fazer a retomada desse imóvel. O que eu estou trazendo aqui é informação jurídica extremamente relevante para você, produtor rural. Com base nessas informações é que você consegue tomar decisões mais assertivas, não só para preservar, mas conseguir ampliar o seu patrimônio com segurança. E o Notícias Agrícolas está de volta com o nosso Bom Dia Agronegócio e acompanharam o recado
do Dr. Leandro Marmo, né? Importantíssima essa questão da alienação fiduciária, é preciso você manter no horizonte, em especial no momento em que estamos vivendo no setor. Todas as segundas-feiras, o quadro No Campo da Lei te traz informações exclusivas aqui no Bom Dia Agronegócio. São 8 horas e 40 minutos pelo horário oficial de Brasília e nos últimos dias, as indústrias de etanol do Centro-Sul, que são representadas pela Única, a União das Indústrias de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, chegaram a um acordo com parte dos produtores de cana para a divisão da receita líquida gerada pelos créditos do CBio, que são os créditos de descarbonização do RenovaBio. Todavia, a Orplana, ela não entrou neste acordo, né? Segundo o senhor José Guilherme Nogueira, que é o CEO da Orplana, em uma nota recentemente divulgada, ele afirma que não ficou claro o que as usinas estão propondo em termos de valores e precisamos, portanto, de mais clareza para assinar, fecha aspas, para o senhor José Guilherme Nogueira, que é o nosso entrevistado no nosso quadro, aqui o nosso convidado do nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio nesta segunda-feira. Senhor José, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio para tratar de um tema tão importante como este, tão latente para o setor sucroenergético neste momento. Seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer estar com vocês aqui e esclarecer os pontos aí envolvidos aqui conosco. O prazer é todo nosso. Acho importantíssimo que o senhor venha, principalmente nesse primeiro momento da sua fala, senhor José, contextualizar um pouco para a nossa audiência do porquê, portanto, com um pouco mais de detalhes do que eu adiantei aqui, o porquê ou quais detalhes a Orplana precisa entender destes cálculos para, portanto, assinar este acordo. Bom, vamos lá, Carla. Acho que você foi perfeita na sua colocação, né? Inclusive com a nota que a Orplana acabou divulgando, mas vamos dar um passo atrás, vamos explicar um pouquinho, né, essa história dos CBIOS. Então, há cerca já de 4 anos, mais ou menos, né, os produtores já vêm lutando para serem inseridos dentro do projeto de lei, dentro da lei propriamente dita. E isso através de um projeto de lei de 2019 e 2020, e aí que tem essa possibilidade de acontecer. O pleito da Orplana nos últimos anos sempre foi de 80% de participação no padrão, que é aqueles dados, né, onde você não precisa ter os dados concretos da área e tal, você tem um dado padronizado, né, um dado default, um dado padrão, e você tem outro dado, que é o dado primário, que é aquele dado onde você vai lá e coleta todas as utilizações que você fez, todas as aplicações, a utilização de diesel, tudo isso. Então, são duas formas, né, 2 cálculos de você trabalhar. Então, é os dados padrão e os dados primário. E a Orplana sempre lutou por 80%, né, dos CBIOS gerados pela cana do produtor, tanto no dado padrão quanto no dado primário. E a gente viu que nos últimos anos essa discussão tem levado grandes divergências com as usinas, né, com os produtores. Acho que é bom deixar claro aqui que a Orplana sempre está disposta a negociar, mas claro que ela vai colocar aí os interesses do produtor em primeiro lugar. E aí foi acertado, né, entre as indústrias e alguns membros de produtores, o acerto com 60% dos CBIOS destinados a produtores com dado padrão e 85% do ganho, né, de eficiência para aquele dado primário, o que acaba gerando nos nossos cálculos algo em torno de 63% a 65%, podendo chegar a 67%. Então, seria 60% e 67%, né? A Orplana, no primeiro momento, né, ela precisa entender realmente esses cálculos, se é 65%, se é 67%, se é 63%. Claro que vai depender da eficiência, mas nós sabemos que isso também pode acabar impactando e gerando mais dúvidas em cima do produtor. A Orplana precisa desse esclarecimento para que fique claro, vai ser 65, vai ser 67 ou vai ser móvel mesmo. Quando acaba sendo móvel, para os produtores acaba gerando mais insegurança, gera
desconfiança, não digo insegurança, mas desconfiança. Então, a gente acredita que um número fixo seria até melhor para as discussões e para que isso caminhasse da melhor forma, tá? Então, seria 60% no padrão, conforme foi essa negociação, e 60 e poucos por cento. Então, a Orplana relata que a gente precisa de um número correto, a gente precisa, não que esse número esteja errado, mas um número fixo para dar clareza nesse processo, e aí, obviamente, a Orplana apoiar e avançar com isso. Claro que a Orplana vai defender os produtores, está com os produtores nesses ganhos, né? A gente entende que o processo negocial é um processo de ceder de um lado, ceder de outro. A gente precisa, sim, incluir todos os produtores. Atualmente, nós temos aí cerca de mais de 40% dos produtores que não estão inseridos dentro do modelo, né? Os outros acabam recebendo por fora, de uma maneira, às vezes, com 50%, outros recebem um pouco mais. Então, isso vai dar clareza e vai dar direcionamento ao processo. Então, é um processo realmente truncado, que já tem 4, 5 anos, onde a Orplana acabou não sendo signatária também, por não estar envolvida em algumas discussões, né? Infelizmente, a gente percebeu alguns acordos que acabaram, algumas relações que acabaram acontecendo sem a presença da Orplana, desculpa. Isso acabou gerando insatisfação, mostra que não queria que isso acontecesse junto à Orplana, até pela ação contundente que a Orplana tem tomado nos últimos tempos, Carla. Seu José, o tema, ele é um tema bastante delicado, porque realmente esse cálculo, ele sempre traz divergências, né? Ainda é um cálculo, esse cálculo específico, né, ainda é um cálculo complexo de ser feito, por isso talvez a discussão teria de se alongar um pouco mais, embora já seja uma discussão longa, ou ela precisaria de uma revisão na modalidade de cálculos, enfim, o que o senhor acha que atravanca um pouco o avanço desses cálculos e de um ponto de convergência entre todas as entidades? Bom, Carla, eu acho que foi muito boa essa sua pergunta, até porque, para nós, a gente precisa simplificar para o produtor, né? Obviamente que existem, o modelo do RenovaBio é um modelo muito interessante, é um modelo, né, que contempla aí, vários itens e precisam ser incluídos. Agora, quando a gente começa a trazer 85% da eficiência com base na relação do padrão, a gente nem sabe se o padrão ele vai acabar continuando. A gente não sabe se o padrão ele vai acabar mudando alguns indicadores. A gente não sabe como que isso vai se dar ao longo do tempo. Então, a melhor forma para a Orplana seria a divisão direta dos CBIOs. 60% dos CBIOs gerados pela cana do produtor vai ser para ele no padrão. Nesse caso, está muito claro, mas no caso do primário, ele acaba gerando esse desconforto, né? Porque ele traz esses 85% do aumento da eficiência. Então, isso gera uma insegurança futura. Eu acho que as discussões já estão exauridas, na minha opinião, né, na opinião da Orplana. A gente já está discutindo isso já há 4, 5 anos. Essa é uma discussão longa que eu acho que a gente precisa chegar num fim até para conseguir avançar com esse programa, inserindo os produtores. Agora, precisa ficar um valor fixo, seria muito mais fácil. Por exemplo, 75%, 70%, eu não sei o número, né? Eu acho que ainda tem espaço, né, na minha visão, até porque o projeto ele vai ser votado ainda, mas esse acordo, não é que a Orplana é contra o acordo, não é isso, a Orplana não é contra nada, o que for de bom para o produtor, a Orplana vai apoiar. O que a Orplana precisa entender é a clareza e isso não gerar insegurança futura e nenhum problema futuro que vai causar
para o produtor de cana, viu, Carla? Seu José, como é que a Única e as demais entidades observam e avaliam essa necessidade, né, da Orplana, essa vontade de que essas discussões elas se estendam um pouco mais e que os cálculos fiquem mais claros? Há abertura para essa revisita, para as discussões continuarem? Como é que esse processo está acontecendo? Bom, Carla, eu acho assim, falar pela Única ou pelas entidades aqui eu nem posso falar, né? Mas claro que a Orplana, aí eu vou falar pela nossa entidade, nós estamos abertos para que isso fique mais claro. Se o cálculo hoje está dando 67, 65, por que a gente já não fixa com 70? Para resolver esse problema, né? Por que a gente não fixa um valor para não ter nenhuma insegurança, volto a dizer, ou ficar com dúvidas, o produtor ter que ficar fazendo 1000 cálculos, vai gerar mais insegurança quanto às relações com a usina, né? O que a gente quer é uma relação profícua entre usina e produtor. A Orplana, ela não quer uma relação ruim entre usina e produtor. Ela quer que isso aconteça de modo claro e transparente. Agora, quando vem esses cálculos, o produtor acaba ficando com dúvidas mesmo. Isso acaba gerando, né? A gente precisa entender que precisa simplificar as coisas, tá? Se 85% então representa os 67%, poxa, vamos então fixar em algum número, pela porcentagem de CBIOS, porque a gente sabe que no Brasil, infelizmente, até o passado é incerto, né? Tudo muda. Então, se a gente deixa algumas fórmulas a serem calculadas pela eficiência, qualquer mudança que houver em indicadores do padrão pode impactar nos dados primários, que é o objetivo. O objetivo é estimular também os dados primários, né? Então a gente quer trazer isso. Então a gente entende também que essa banda de 60 para 65, às vezes não vai estimular o produtor a ir atrás dos dados primários, que é o que nós, Orplana, queremos. A gente quer que o produtor ele avalie todos os dados que ele tem, todas as utilizações, a sua intensidade de carbono na sua produção agrícola, para que ele sempre busque os dados primários e aí, obviamente, contribua com toda a descarbonização que o programa propõe. Inclusive, as estimativas da Orplana dão conta de que apenas 12% dos plantadores independentes conseguem fornecer os dados primários da produção de cana, enquanto a maioria se enquadra nos dados padrão. Então, no entendimento da Orplana, isso precisa ser considerado também para que haja, no momento em que houver essa fixação, isso atende, portanto, a esses 2 percentuais, seu José? Sem dúvida, Carla. E isso aí, nós estamos falando com os dados do ano passado, esses 12%, em volume ainda, né? Se a gente acaba falando em número de produtores, é bem menor ainda, e ínfimo a utilização que os produtores acabam fazendo de dados primários, né? A gente tem estimulado através de certificações Bom Sucro, SAI, ou mesmo aqueles produtores a utilizarem ferramentas e formas de conseguir mensurar toda a sua intensidade de carbono na sua utilização, mas esse percentual fixo acima seria muito importante para, inclusive, aumentar o interesse dos produtores para que eles possam buscar ainda mais os seus dados primários. Seu José, como é que o senhor avalia o momento dos CBIOS no Brasil? Como eu falei, né? Isso é uma percepção nossa, eu imagino que mais colegas que cobrem o jornalismo do agronegócio têm algumas limitações na hora de darmos as informações completas, porque há, de fato, algumas incongruências ainda em torno do mercado de carbono, de uma forma geral, as regulamentações, as cobranças, os cálculos. Como é que o senhor avalia o atual momento desses créditos de descarbonização para o Brasil? E, claro, isso completamente conectado ao setor da cana-de-açúcar, que é o vetor principal do nosso momento de transição energética. O Brasil é um protagonista nesse processo, e, portanto, esses créditos de descarbonização, eles têm um papel fundamental neste caminho, né? Neste caminhar que está dando ali os seus primeiros passos e precisa ser um caminhar muito bem planejado, haja vistas do que vimos acontecer na Europa, numa
transição energética meio, né, mal planejada ali, que acabou, né, depois tendo de dar alguns passos atrás. Como é que o senhor avalia, portanto, esse momento desse mercado e o Brasil neste contexto? Bom, Carla, acho importante a sua pergunta e assim, eu vejo como o RenovaBio um instrumento importantíssimo para o Brasil fazer a descarbonização da sua matriz, né? Isso não tem dúvida, que o estímulo ao etanol, aos biocombustíveis, eles precisam acontecer para que a gente acaba reduzindo aí a quantidade de combustíveis fósseis que a gente ainda utiliza, né? Ainda poucas pessoas sabem disso. A gente tem, claro, dentro da nossa matriz de combustíveis como um todo, um volume aí de 50 bilhões de litros de combustível, sendo que em torno de 40% isso acaba entrando o álcool, né, o etanol, o anidro e o hidratado, e nos carros flex, aí eu tô falando simplesmente dos carros flex, do ciclo Otto, nós temos o restante com gasolina, né? A gasolina ainda ela acaba tendo um volume maior do que o etanol. E se a gente comparar com o etanol hidratado somente, é porque esse volume está incluído aquela porcentagem de etanol que está dentro da gasolina, né? Os 27,5%, que inclusive houve a aprovação do combustível do futuro, num projeto do Arnaldo Jardim, um projeto muito bom, para aumentar aí para 30%. Então, o dispositivo do CBIOS e do RenovaBio, ele traz ele traz um incentivo para que isso aconteça, né? Ele traz um incentivo hoje, infelizmente, ele está fixado somente dentro das unidades industriais e isso acaba não chegando para os produtores de matéria-prima. Inclusive, esse projeto é para resolver isso, tá? Para não ficar uma bolsa usineiro, que é o que acaba sendo falado bastante, que acaba que esse dinheiro hoje acaba sendo somente repassado para as usinas, né? E isso não chega para o produtor de cana, o que não incentiva a produção de cana, e aí acaba ou verticalizando a produção de cana dentro da indústria, ou então não aumentando a quantidade de cana dos produtores, o que é muito ruim, tá? Então, assim, nós temos várias nuances dentro desse programa. O programa é muito bom, tá? Eu acho que isso precisa ficar claro. O programa é melhor com a inclusão de todos os membros da cadeia. E aí eu estou envolvido, obviamente, com os produtores de cana, mas nós também estamos envolvidos junto com o produtor de milho, que acaba fazendo etanol, o produtor de soja, que acaba fazendo o biodiesel, o produtor, enfim, qualquer outro produtor de matéria-prima que venha a ser realizado para a produção de um biocombustível né, com baixa redução, com baixa teor de carbono, isso faz sentido, e aí isso precisa ser incluído, tá? Esse programa não é um programa novo, é um programa que nós acabamos pegando, nós adaptamos dos Estados Unidos, né? Tem o Programa Nacional dos Estados Unidos de Redução de Emissões e tem o programa, inclusive, da Califórnia, né, que acaba incentivando aí os biocombustíveis. Então, igual aqui no Brasil, nós precisamos incentivar, né? Hoje a nossa matriz ela acaba consumindo bastante carbono e é importante a gente tá incluído aí o etanol, estimular mais o etanol, estimular os biocombustíveis, né? Inclusive isso dentro da cadeia da aviação e mesmo da cadeia do transporte marítimo, né? Hoje a pegada de carbono dentro da cadeia do transporte aéreo é muito grande. Haja vista que hoje um Boeing que vai do Rio de Janeiro para Chicago, por exemplo, ele gasta mais ou menos 20 mil litros, né? 20 mil litros de querosene. Então, isso precisa ser substituído. Isso é um voo, né? Você imagina a quantidade de voos que acaba acontecendo e a quantidade de emissões que esse setor acaba impactando. Então, por isso que esse dispositivo também precisa ser usado em outros modais para que isso aconteça. E claro que o Renova
Bill, para que ele aconteça na sua totalidade, na sua essência, como política pública, ele não pode ser segmentado somente em um elo da cadeia, acabar sendo estimulado. Precisa ser estimulado, sim, os produtores, que acaba estimulando as indústrias de insumos, as regiões, as cidades pequenas, toda uma economia que acaba sendo voltada pela produção da matéria-prima e pelos produtores. Então, isso é fundamental que aconteça para que a gente tenha aí um plano congruente, um plano de futuro e que a gente, inclusive, consiga estimular os produtores a se tornarem primários, né, e ter cada dia mais uma cadeia mais vigorosa e com uma menor intensidade de carbono. Seu José, nós continuaremos certamente a acompanhar todo o desenvolvimento deste cenário, em especial as negociações da Orplana com as demais entidades do setor. O Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para o senhor, para toda a equipe da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil e também de todos os envolvidos nesse assunto, porque isso passa diretamente, né, como um combustível, literalmente falando, para o desenvolvimento desse país, para o protagonismo que o Brasil tem neste quadro, né? Então, estamos aqui de olho nessas informações. Lhe agradeço demais por aceitar o nosso convite, pela companhia conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Excelente forma de começarmos a semana. Seja sempre bem-vindo. Muito, muito bom dia e muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carla, todos os amigos do Notícias Agrícolas, sempre trazendo aí informações importantes, esclarecendo os pontos para o produtor e trazendo aí um excelente canal de informações para que eles possam estar sempre antenados. Muito obrigado aí. Eu que agradeço, uma ótima semana para o senhor e até a próxima. Ótima semana, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, conosco, senhoras e senhores, o senhor José Guilherme Nogueira, CEO da Orplana, Organização das Associações de Produtores de Cana-de-Açúcar do Brasil. Então, estamos acompanhando este que é realmente um tema sensível, delicado, mas que está em andamento, o que é o mais importante. São 9 horas mais 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Eu quero agradecer aos gentis e importantes comentários que recebemos aqui ao longo da edição desta segunda-feira do Bom Dia Agronegócio. Amanhã estamos de volta a partir das 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília, com a nossa abertura de mercado. A programação do Notícias Agrícolas continua ao longo deste dia, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã, boa segunda-feira, bons negócios.